profissionais que se desdobram em múltiplas funções e acumulam tarefas. Essas são características do perfil chamado workaholic. Você já ouviu falar? Pois para saber como este comportamento influencia o nosso organismo, a gente começa agora no quadro de saúde e vai conversar sobre esse assunto com uma especialista. Pode rodar a vinheta. Está conosco a psicóloga especialista em saúde comunitária, a Caroline Marques, que é ex-aluna aqui da UBRA. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Caroline? Tudo bom? Tá em casa, né? Tô. Afinal de contas, estamos na Universidade Luterana do Brasil e aqui dentro desta universidade, desta emissora de TV, eu conheço alguns workaholics. E tu é um? Ah, boa pergunta, doutora. Vamos começar por aí. Eu acho que eu não me considero workaholic porque eu consigo me desligar do trabalho. Por exemplo, a gente tem um grupo do WhatsApp, tá? Uhum. Às vezes, algumas notícias vêm ali, a gente discute pautas. Ou seja, isso seria um indício de workaholic. Assim, na verdade, o que é, né? Esse termo todo complexo nada mais é do que as pessoas que são viciadas em trabalho, né? Então, o que é o vício em trabalho? No momento que isso deixa de estar dentro da tua rotina, né, de trabalho, daquele horário formal, e passa a ter prejuízo na tua vida laboral como um todo, assim, prejuízo nas tuas relações familiares, com amigos, deixa de sair para fazer algumas coisas em virtude do trabalho, isso se considera já algum indício de que, tem alguma coisa que não tá legal. Grupo do Zap Zap, como o pessoal diz, onde a gente, por exemplo, num sábado, 10h30 da noite, pipoca uma notícia e a gente começa uma rápida discussão, olha, qual seria a fonte mais interessante e tudo mais. Isso seria um indício de workaholic ou apenas a ferramenta possibilita? Eu acho que tem que ver, assim, tem várias características, né? Eu acho que dentro da profissão de vocês tem uma peculiaridade, que é essa questão da notícia ao tempo todo. Sim, né? 24 horas. Né? Então acho que assim, tem coisas que são características das profissões, mas no momento que tu tá no teu momento de folga e tu não consegue te desligar daquilo, tu tem uma necessidade de olhar o teu grupo do WhatsApp, né? Nem que seja para mandar uma bobagem, enfim, aí sim a gente tem um prejuízo, né? E disseste as relações também, o workaholic, nesse caso, ligaria para a fonte 10h30 da noite no sábado, já tentando adiantar o trabalho de segunda. Seria um cara extremamente inconveniente com a fonte. Sim. Pô, 10, não dá para me ligar a segunda. É bem complicado, assim. Isso, e na verdade, a gente vê alguns padrões de comportamento das pessoas que são, assim, não necessariamente todo mundo que trabalha bastante está viciado em trabalho, né? Mas tem alguns padrões de comportamento e é muito difícil as pessoas que são acometidas conseguirem se dar por conta de que, bom, tem algum problema em relação a isso, né? Então, tem que, sim, sempre é ideal, a gente sempre indica, né, que as pessoas façam um tratamento psicoterápico como uma ferramenta de autoconhecimento mesmo, para conseguir se conhecer e ver, olha, meu limite vai até aqui, estou passando, estou extrapolando, enfim. Sim. Mas é uma característica, assim, muito de profissões que a gente tem que conseguir desmistificar para ver se isso está atingindo as tuas relações, tem um afeto global na tua vida ou se é uma particularidade. Além das relações, a minha relação com o meu próprio corpo também tem essa influência. Perco o sono, sou um cara extremamente ansioso. Isso daí a gente tem, assim, as características mais biológicas, porque ela tem uma característica psicológica e uma característica biológica, né? Então, a gente tem pessoas que têm muitas dores nas costas, muitos problemas de circulação, problemas próprios de tendinite, enfim, né, as lerdortes da vida, né, além de, claro, depressão, ansiedade, sono, aumento de peso ou, né, falta de apetite também estão relacionados, né. Eu estou imaginando, assim, porque muita gente vai pôr a culpa na internet, que possibilitou, potencializou a possibilidade de a gente estar em contato com o nosso trabalho 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mas se a gente fosse pensar, vamos voltar um pouquinho no passado, quando não se tinha internet, a gente tinha um telefone e um fax, por exemplo. Né? Existiam workaholics. Para as pessoas, a minha pergunta seria, a gente tem que dissociar a internet, é um fenômeno moderno, é um fenômeno recente, ou o workaholic sempre existiu? Senão a gente põe a culpa na internet, vou tirar o meu e-mail, vou desligar o meu e-mail. Às vezes pode ser um contato importante. Não precisa ser ao extremo, né? Na verdade, a gente tem que pensar que antigamente as pessoas levavam pilhas de papel para casa, ficavam até altas horas, né, no trabalho, mesmo ambientes de trabalho, né? Então, não dá para fazer essa desassociação. Mas acho que a internet potencializa
potencializa, assim. Eu estava até dando uma olhada em alguns estudos com autônomos, né? Que os autônomos são pessoas que têm que estar sempre correndo atrás da máquina, então eles estão sempre conectados. Então, eles deixam... ele está no churrasco de domingo com a família, mas ele está conectado respondendo alguma questão, enfim. Então, claro, a internet potencializa, mas ela não foi a culpada. É verdade. Né? Ela não foi a culpada. Não é a gente que aperta não é a internet que aperta o botão, é a gente que aciona. Bom, de que lado a gente pode imaginar, até para separar vocês durante uma terapia, conseguem também não tirar aquele interesse do trabalhador, do funcionário, do colaborador, separando o que é um workaholic de apenas uma pessoa dedicada. Porque senão a pessoa acaba, às vezes, cortando ou tendo a vontade de trocar de trabalho. Claro. Até que ponto a gente pode medir o que é um workaholic e o que é uma pessoa dedicada? Eu acho que o maior ponto, assim, que tem que se prestar atenção é no prejuízo. No momento que tem prejuízo das relações, onde a pessoa não consegue mais desenvolver, né, ter a separação da vida pessoal com a vida pessoal, pronto. Aí a gente tem uma característica bem marcante, né? Geralmente padrões de comportamento que são mais rígidos também, de pessoas que têm um comportamento mais rígido, também são mais tendenciosas a serem viciadas em trabalho. Mas, assim, um padrão de comportamento rígido, o que é? Não é uma pessoa que é toda certinha, metódica, né? Não necessariamente tão explícito isso, mas algum comportamento que vem desde a infância, que pode estar mais encoberto, né, de uma rigorosidade nas relações dela e ela ser tão dedicada, né, a cobrança, ponto... por exemplo, dos pais pode ser um fator? Pode ser um fator. A infância... Você tem que fazer sucesso, você tem que ser o melhor. Exatamente. Geralmente, as pessoas que viram viciadas em trabalho, como é que funciona? Elas entram na empresa com muito entusiasmo e, num primeiro momento, a empresa adora isso, porque ela é mais produtiva num primeiro momento. Mas chega num momento que ela está tão sobrecarregada de trabalho que ela deixa de ser produtiva. Sim. Então, ela também acaba sendo para a empresa um peso, né? Porque é uma pessoa que é muito irritada, porque dorme muito pouco, né? Ou está sempre com sono porque não consegue dormir direito, porque fica, enfim, pensando no trabalho. Então, num segundo momento, essa pessoa ela já é mais escanteada pela própria organização. Não. Quando a gente imagina, aí no início da nossa conversa, tu falou no autoconhecimento, esse é o tratamento, o melhor tratamento, e a pessoa enxergar isso, porque eu acredito que o workaholic não se vê. Ele não se vê. Ele acha que trabalha menos. Exato. Não estou produzindo. Exatamente. Tem até um padrão de comportamento da pessoa não se acreditar muito, né? Não ser muito convicta, né? Sim. O melhor tratamento, claro, a gente sempre é importante não só para, né, os viciados em trabalho, mas de uma forma geral a gente tem que se conhecer e é muito difícil, né, se isso não está ligado a uma pessoa que realmente te faça, né, ver, enfim, quem é a pessoa que está falando contigo, né? Claro. Então, é importante, acho que a psicoterapia é importante, não é o único tratamento, né? Às vezes, quando chega num extremo, tem que recorrer a uma farmacoterapia também, a terapia medicamentosa, mas, como os estudos mostram, sempre, né, a gente tem que partir da terapia combinada quando tu usa medicamento. Sim. Né? A psicoterapia potencializa o medicamento no teu corpo, mas pode, num primeiro momento, a pessoa ou investe em psicoterapia ou, né, procura outras alternativas. Tem alternativas também que são mais como é que eu vou te dizer? Menos impactantes, como menos farmacologia. Exato, assim, acho que a pessoa pode também, né, sempre a prática de exercícios ajuda bastante. Sim, alivia né? o estresse. Quando vai para alguma mesa com amigos, alguma coisa, deixar o celular desligado, ter outros assuntos que não relacionados ao trabalho, porque a vida da pessoa ela não pode ser o assunto ser trabalho. Ela tem que ter outros assuntos e outros grupos de convívio para que ela consiga ter as relações dela de uma forma mais saudável, né? Porque acaba, muitas vezes, a pessoa só fala em trabalho, só sai vai com ter os só amigos no trabalho. só sai com os colegas de trabalho, né? Se relaciona, né? Enfim, só ali dentro. Sim. Então, acaba tendo um prejuízo muito grande. Nesse caso, o workaholic, ele pode ter tendências a outros distúrbios, como, por exemplo, a depressão. Chega lá e olha, eu não tô, na minha cabeça, eu não tô me vendo atingindo os resultados e tô trabalhando e aquilo gera uma frustração, por exemplo, ou ansiedade. É importante dizer que ela não é uma doença, né? É uma característica que vem sendo estudada, mas lá na classificação ela não está, né? Lá na classificação que a gente usa, enfim, ela não está classificada como uma doença, mas ela está associada. A gente tem associação com depressão, com ansiedade, né, e principalmente com burnout, né, que é uma síndrome de esgotamento profissional.
né? Onde a pessoa ela não tem mais estratégias para lidar com esses fatores estressantes. Pode repetir o termo? Síndrome de burnout. Burnout. Isso, é um queimar para dentro. Isso, a pessoa parece que atingiu um limite. Exatamente, é um estresse máximo, assim, ela não tem mais como lidar com os fatores estressantes, né? Ela não consegue, não tem mais estratégias, porque quando a gente está no ambiente de trabalho, acontecem sempre situações que a gente não gosta, que a gente fica irritado, que a gente não enfim, mas tenta dar um jeitinho e consegue, né, superar aquilo. Mas quando essa pessoa está acometida dessa síndrome, ela não consegue mais. É como se ela estivesse no limite. Sim. É o limite, é o limite, é o limite. E aí aquilo que ela amava, que era o trabalho, torna-se uma coisa extremamente desinteressante. Exatamente. A pessoa pode se sentir despersonalizada, então ela não consegue ver mais valor naquilo que ela sente, que ela almejava tanto. Quando bate uma meta, alcança um resultado, aquilo também já não tem mais tanto interesse, ela perde o interesse, né? Começa a culpabilizar muito as pessoas, né? E isso afeta as relações da equipe toda, né? Porque uma pessoa que está doente, porque aí sim, no burnout a gente está falando de uma doença que vai atingir as outras pessoas também. Bom, nessa nossa conversa, o importante é a gente deixar claro que trabalhar é bom. Sim, trabalhar é muito bom. Né? Mas tem um limite, um equilíbrio é importante nisso. Trabalhar é muito importante, na verdade, é uma ferramenta de mediação, né, do homem com a sociedade, então a gente precisa trabalhar, é extremamente importante. Mas a gente, como tudo que é demais, né, tudo que é em excesso é prejudicial. E o trabalho também está dentro dessa lógica, né? No caso do diagnóstico, porque eu imagino que tem muita gente nos assistindo agora e deve estar pensando, será que eu sou workaholic? Será que eu não sou? Enfim, já me disseram que eu sou uma vez, esse termo se popularizou aí, a pessoa, deixa de ser workaholic. A melhor forma de se diagnosticar é uma conversa inicial. É uma avaliação com um profissional da área da saúde, né? Acho que a primeira coisa, assim, escutem sempre as pessoas que estão na volta, né? Escutar familiar. Quando alguém te dá um toque, acho que tem que ficar meio ligado já, né? E ver, olha, será que eu realmente estou demais? E procurar um profissional de saúde, né? Seja um psicólogo, um médico ou qualquer outro profissional para, num primeiro momento, se aconselhar e depois, sim, começar um tratamento efetivo, né? Bom, doutora Caroline, muito obrigado por estar aqui com a gente, mostrando que trabalhar é bom, mas tudo que é demais faz mal, Exatamente. Né? Em abuso. Bom, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. E sucesso no seu trabalho e a gente segue trabalhando aqui. Tá certo, muito obrigada. Até a nossa próxima conversa. Tá certo, obrigada.